Fala galera, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no Mestres da História, na nossa parceria com o LAC Cursos. E a gente potencializando o seu aprendizado para você ficar competitivo para os principais vestibulares e também para o Exame Nacional do Ensino Médio. Moçada, estamos hoje aqui para discutirmos uma temática toda especial que costuma aparecer bastante nas provas do Enem. Hoje iremos abordar a formação territorial brasileira. Iremos entender na aula de hoje os processos que contribuíram para o crescimento, para o alargamento das fronteiras do território brasileiro ao longo de sua formação histórica. Nós sabemos que o Brasil foi colônia de Portugal, a chamada América Portuguesa, e hoje está entre os mais extensos países do mundo. Como é que ocorreu essa expansão territorial do Brasil? Como é que nosso país se tornou gigante pela própria natureza, tornando-se o país mais extenso da América do Sul, o terceiro mais extenso da América e um dos 5 mais extensos do globo? É todo um processo histórico. Então isso iremos analisar de maneira pormenorizada aqui nesta aula. Mas antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal para receber constantemente as nossas atualizações. Porque você já sabe, toda semana tem vídeo novo aqui no canal com temáticas importantes que constam nos principais editais de vestibulares pelo Brasil e também do Enem. Portanto, para você ficar bem informado e se preparar de maneira condizente, se inscreva no nosso canal, não se esqueça de clicar na campainha para você receber no seu e-mail as nossas atualizações. E não se esqueça também de dar aquele like legal, aquele like maroto aqui no final do vídeo, para que o nosso vídeo possa ser divulgado pelo YouTube e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de qualidade e gratuito. Além disso, é uma força que você dá para a gente continuar a desenvolver esse nosso trabalho árduo aqui no YouTube, no canal Mestres da História com o professor Edenilson Moraes. Isto posto, meus nobres, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre formação territorial brasileira. Um conteúdo que costuma ser abordado tanto nas aulas de geografia quanto nas aulas de história. Olha só que legal! É um conteúdo interdisciplinar, um conteúdo muito importante para a gente poder entender toda a realidade brasileira. Processo de configuração territorial que o Brasil tem até os dias de hoje, com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Vamos entender então esse processo, pessoal. Primeiro ponto importante para discutirmos é entendermos o que vem a ser a tal da formação territorial brasileira. Vou apresentar o conceito então, gente. Vamos começar pelo conceito. Denomina-se então formação territorial o processo de conquista e de expansão territorial do Brasil. Todo esse processo de conquista que tem a ver com a chegada dos portugueses a este território, promovendo então a colonização do mesmo, e depois a expansão territorial que foi proporcionada por uma série de fatores. Foram diversos fatores que contribuíram para a expansão territorial da América Portuguesa. Primeiro ponto, pessoal, o Brasil foi uma colônia de Portugal. Portanto, a colonização do território brasileiro, vamos lá, colonização da América Portuguesa, vamos anotar aqui, enquanto isso você anota no seu caderno também. Colonização da América Portuguesa está diretamente relacionada com um processo muito importante chamado expansão marítima e comercial, também conhecida como grandes navegações.
Aliás, sobre esse tema já tem uma aula aqui no canal. Você pode conferir. Se você não assistiu a nossa aula sobre a expansão marítima e comercial, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde você vai poder revisar esse tema, ou você vai poder assistir pela primeira vez, caso você não tenha assistido ainda. A colonização da América Portuguesa é um desdobramento, isto é, uma consequência do processo chamado de Grandes Navegações, processo esse que teve Portugal como o grande pioneiro. Uma série de fatores, uma série de circunstâncias históricas contribuíram para que Portugal tivesse a primazia nas Grandes Navegações. O fato de ter um Estado centralizado, uma burguesia interessada nas atividades náuticas, uma tradição marítima, posição geográfica favorável, a questão da escola de Sagres, enfim, uma série de fatores contribuíram decisivamente para que Portugal saísse na pole position das grandes navegações. Isso aí você já sabe. A colonização do Brasil, a conquista do território da América Portuguesa e sua exploração econômica, que se deu nos moldes mercantilistas, é uma consequência direta das grandes navegações. Então a gente teve o processo do colonialismo, a colonização do território aqui da América Portuguesa, o nosso atual Brasil. Essa colonização se deu nos moldes do mercantilismo. Você se lembra também do mercantilismo, não lembra? Sobre o mercantilismo também temos uma aula muito completa aqui no nosso canal, apresentando as principais características da política mercantilista, que foi desenvolvida durante a Idade Moderna por uma série de nações europeias, dentre elas a coroa portuguesa. Tinha o pacto colonial, a exploração econômica, a gente teve, por exemplo, primeiramente o extrativismo do pau-brasil, posteriormente, quando começou de fato a colonização do Brasil, tivemos o cultivo de cana-de-açúcar com monocultura, latifúndio e escravidão. Tivemos outras atividades econômicas também importantes, como o cultivo de algodão, de tabaco, a criação de gado. A pecuária foi uma atividade subsidiária, uma atividade complementar, também muito importante do período colonial brasileiro. Depois, no século XVIII, teve a mineração e por aí vai. A gente tem que entender que uma série de fatores contribuíram para essa expansão territorial. Se não, vejamos, amigos, no início da colonização da América Portuguesa, em que região do Brasil os nossos amiguinhos lusitanos, os portugueses, estavam concentrados, estavam colonizando? Muito bem, a região Nordeste, o que hoje nós conhecemos como região Nordeste do Brasil, essa parte do litoral brasileiro, foi a primeira região ocupada e colonizada pelos portugueses, onde se desenvolveu o cultivo de cana-de-açúcar, a plantação de algodão, o cultivo de tabaco, a criação de gado. A princípio, os portugueses estavam concentrados na faixa litorânea. Mas com o passar do tempo, eles acabaram adentrando mais para a direção do oeste. Perfeito? O que dividia aqui a porção que cabia a Portugal, de acordo com o que ficou determinado pelo Tratado de Tordesilhas, o que cabia a Portugal, o que cabia a Espanha? Você sabia que o Tratado de Tordesilhas que foi assinado em 1494 entre as coroas ibéricas, Portugal e Espanha, dividiu as terras descobertas e por descobrir entre esses dois países. Traçou-se então uma linha imaginária a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Então essa aqui é uma espécie de meridiano de Tordesilhas. A parte leste do meridiano de Tordesilhas coube a colonização de Portugal. Beleza.
A parte oeste do meridiano de Tordesilhas ficou para Espanha, exatamente, é um tema que você já estudou desde lá da quinta série, né? Talvez até antes você já deva ter estudado sobre essa divisão colonial que foi feita entre as coroas ibéricas, Portugal e Espanha. Muito bem, só que com o avanço da colonização e uma série de necessidades obrigaram Portugal, os colonizadores portugueses, gradativamente adentrarem mais para o interior. Uma série de fatores propiciaram tal evento. Por exemplo, a necessidade de defesa do território. Professor Edenilson, vem cá, me explica agora uma coisa importante. Qual era a necessidade de se defender o território colonial português na América? Moçada, razão óbvia. Os piratas, os corsários estrangeiros que estavam atacando em vários pontos do território. Os franceses, por exemplo, fazendo pirataria, o contrabando de pau-brasil. Então, para defender o território, os portugueses foram obrigados a construírem uma série de fortificações militares. Então, a necessidade de defesa do território é um fator decisivo que vai contribuir para esse avanço da colonização. Além disso, a expansão de atividades econômicas, como, por exemplo, a pecuária. Onde é que a pecuária se desenvolveu? Ora, a pecuária começou a ser implantada no litoral. Porém, o litoral tinha o quê? Cultivo de cana-de-açúcar. Então, com o avanço do cultivo de cana-de-açúcar, a plantation açucareira no litoral, gradativamente as cabeças de gado, a criação de gado bovino, teve que ser literalmente empurrada mais para o interior. E como é que é chamado esse interior? Esse interior era chamado de sertão. Portanto, a pecuária desenvolveu-se no sertão nordestino, no Vale do Rio São Francisco. Não à toa, meus amiguinhos, o Rio São Francisco é conhecido como Rio dos Currais. É, o bom e velho, Velho Chico. Rio da Unidade Nacional. Lembra da novela? O Velho Chico, então, é o Rio São Francisco, local onde se desenvolveu a pecuária no Brasil, sertão nordestino. Então, essa atividade contribuiu ao processo de interiorização da presença portuguesa na América. Outro fator importante, busca de riquezas. Tá lembrado aí, pessoal, que eu falei para vocês que os espanhóis tiveram a sorte e a competência também de descobrirem ouro e prata antes dos portugueses. Desde o século XVI, os espanhóis já exploravam prata no antigo Império Azteca, atual México. Ouro. Vamos consertar aqui, ó. Os espanhóis exploravam ouro no território do Império Azteca, atual México. E exploravam prata, agora sim, professor, presta atenção no serviço, garoto. Exploravam prata no vice-reino do Peru, antigo território do Império Inca. Agora, consertei, não é isso? Retifiquei o erro. Muito bem, já que os espanhóis estavam com uma política metalista, implementando a doutrina mercantilista, os portugueses também alimentavam esse sonho dourado de encontrarem ouro, encontrarem riquezas minerais no território que lhes cabia, pelo Tratado de Tordesilhas, no caso América Portuguesa. Por isso que montaram-se várias expedições que você conhece como entradas e bandeiras para irem para o interior em busca de riquezas. Perfeito? Então a busca de riquezas é outro fator importante.
Todos esses fatores vão desembocar no avanço da colonização, no processo de interiorização da presença portuguesa na América, que vai promover, então, a expansão territorial da América portuguesa. Gradativamente, nossos amiguinhos portugueses que estavam concentrados no litoral vão avançando em direção ao interior e acabam, inclusive, atravessando os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas e ocupando regiões da Amazônia e também da atual região centro-oeste do Brasil, além da região sul. E isso acabou contribuindo também para o extermínio de povos indígenas, o genocídio. Evidentemente que essas regiões para onde os portugueses avançavam já eram habitadas por milhares de pessoas. Essas pessoas eram os indígenas, de várias etnias, de vários grupos étnicos, que acabaram sendo dizimados pelo avanço da colonização. Bom, os principais fatores que influenciaram na expansão territorial da América Portuguesa eu trago aqui para vocês, pessoal, e ilustro neste mapa. Vamos ver o mapinha? O mapa nos ajuda a localizar esses eventos históricos. Então vamos lá. Você tem aqui essas setas indicando a atividade dos bandeirantes. Haviam várias formas de bandeiras, vários tipos de expedições bandeirantes. Então vamos explicar o que eram expedições bandeirantes. As expedições bandeirantes eram expedições particulares que adentravam aos sertões brasileiros em busca de riquezas. Essas riquezas, meus amiguinhos, poderiam ser índios destinados à escravização, poderiam ser também riquezas minerais, pedras preciosas, ouro, ou poderia também ser a bandeira de sertanismo de contrato. O que era a bandeira de sertanismo de contrato? Eram bandeiras que eram arregimentadas para combater nações indígenas que eram contrárias ao avanço da colonização, ou até mesmo esses bandeirantes também podiam ser contratados para exterminarem aqueles núcleos de resistência escrava, que nós conhecemos como quilombos. Então os bandeirantes sertanistas de contrato, eles eram arregimentados pelos senhores de engenho ou por autoridades coloniais para praticarem esses, entre aspas, servicinhos aqui na colônia. Perfeito? Então aqui na região Nordeste, por exemplo, nós tivemos a ação de inúmeras bandeiras de sertanismo de contrato. Olha o exemplo aqui, pessoal. O Domingos Jorge Velho é o bandeirante que destruiu o principal quilombo da história do Brasil, que é o Quilombo de Palmares, localizado na Serra da Barriga, que era à época capitania de Pernambuco e hoje é atual estado de Alagoas. A liderança principal daquele quilombo foi Zumbi de Palmares. Bom, além disso, a gente teve também as bandeiras de captura de índios. Olha aqui no mapinha, está em azul, vários bandeirantes que dedicaram-se à captura de silvícolas, dos indígenas, dos aborígenes brasileiros, dos povos nativos do nosso país. Por exemplo, Raposo Tavares, Fernão Dias, eles fizeram bandeirantes que capturavam indígenas no interior do território. Temos também as bandeiras de mineração, que evidentemente dedicavam-se à prospecção mineral, gente. A exemplo, quem que a gente pode citar aqui? O bandeirante Pascoal Moreira Cabral, que descobriu o ouro em Cuiabá, ou até mesmo o bandeirante Anhanguera, pessoal. Bartolomeu Bueno da Silva, que acabou descobrindo o ouro em Goiás. Perfeito? Então a gente tem esses tipos de bandeiras, 3 tipos principais de bandeiras. Bandeira de sertanismo de contrato, bandeira de caça ao índio e bandeira de mineração. São vários fatores que contribuíram para a expansão territorial brasileira. Olha só, gente. Primeiro fator aqui, missões jesuíticas. Os padres jesuítas, os padres da Companhia de Jesus,
vieram para a América Portuguesa no intuito de trabalharem na catequização dos povos indígenas, de conseguirem aumentar o rebanho do Senhor, de conseguirem trazer os índios para a religião católica, promovendo assim um processo de evangelização. Além disso, não se esqueça que os padres jesuítas também atuaram na educação colonial. A educação no Brasil começou sob a égide dos jesuítas. Educação jesuíta predominou no Brasil até o século XVIII, quando o Marquês de Pombal botou os jesuítas para correr. Então, missões jesuíticas foi um fator, porque surgiram várias missões jesuíticas na Amazônia, por exemplo, surgiram missões jesuíticas na porção sul do território. Outro fator aqui, vamos elencar mais um fator importante, pessoal: exploração das drogas do sertão. Professor, o que são drogas do sertão? É algum tipo de substância alucinógena para o pessoal ficar realmente em dificuldade? Não, não é não, pessoal. Deixa eu só desligar aqui, deixa eu encerrar aqui que... Tudo bem? Desculpa aí, pessoal. Uma ligação aí prejudicou o nosso processo pedagógico. Vamos retomar o processo aqui. Vamos lá. A exploração de drogas do sertão não eram substâncias alucinógenas, não, pessoal. Para aí. Drogas do sertão eram remédios ou temperos que eram explorados geralmente pelas missões jesuíticas, utilizando-se para isso da mão de obra indígena. Então, exemplos aí: o guaraná, baunilha, salsa parrilha, eram drogas do sertão, pessoal, que eram exploradas na região da Amazônia. Olha só que legal. Na região da Amazônia, nós tivemos, portanto, a extração das drogas do sertão. Outro fator que também contribuiu para isso foram as fortificações militares, no intuito de promover a defesa do território da América Portuguesa. O que nós tivemos? Tivemos a instalação de uma série de fortes e fortalezas militares ao longo do litoral e também na Amazônia, no sentido de se garantir a conquista territorial e protegê-la ante ameaças estrangeiras. Tivemos também aí, pessoal, a pecuária como uma atividade econômica muito importante. Agora há pouco eu falei do Velho Chico, não é? Até lembrei da novela. Então, pessoal, foi ao longo do Vale do Rio São Francisco que aconteceu o desenvolvimento da criação de gado no Brasil. A pecuária é um fator importante que acabou contribuindo para a expansão territorial brasileira, tanto na região nordeste, no Vale do São Francisco, quanto na região sul, onde atualmente nós temos ali o Rio Grande do Sul, onde eram 7 povos das missões. Outra atividade importante aí, bandeirantes. A gente já falou dos tipos de bandeira. Os bandeirantes contribuíram de forma indireta para a expansão territorial do território da América Portuguesa. Professor, os bandeirantes tinham o objetivo de fazer o Brasil ficar gigante? Claro que não. Os bandeirantes tinham o objetivo de encontrar riquezas. Os bandeirantes eram homens do seu tempo. As bandeiras aconteceram no século 17 e 18. O auge das bandeiras, inclusive, é o século 17. Beleza? As bandeiras, detalhe importantíssimo, hein? Uma curiosidade que você pode anotar no seu caderno. As bandeiras não respeitavam os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Então vamos lá. Eu falei para vocês no início da aula que nós tivemos 2 tipos de expedições: as entradas e as bandeiras, não é isso? Beleza. Qual a diferença entre entradas e bandeiras, professor? Olha, é o seguinte: as entradas eram expedições oficiais que buscavam riqueza no interior do território, porém não ultrapassavam os limites impostos por Tordesilhas. Se eram expedições oficiais, isso significa que eram patrocinadas pelas autoridades metropolitanas, perfeito?
tinham a chancela do governo português. Já as expedições bandeirantes, por sua vez, eram expedições particulares, ou seja, essas expedições tinham financiamento próprio. E esses bandeirantes buscavam riqueza também no interior do território. Só que tem um detalhe: eles não respeitavam os limites de Tordesilhas. Você pode observar no mapa que os bandeirantes frequentemente acabavam avançando para o lado espanhol. E isso acabou criando uma celeuma com o governo da Espanha, pessoal. Porque essas incursões bandeirantes ao interior do território acabam contribuindo para a descoberta de ouro em áreas que deveriam pertencer à Espanha, mas que acabaram sendo anexadas ao domínio português por conta das expedições bandeirantes. Como resultado das expedições bandeirantes, com atividades como, por exemplo, a extração de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, além do comércio tropeiro. Os tropeiros eram comerciantes que levavam mercadorias, sobretudo visando o abastecimento com gêneros alimentícios para as regiões mineradoras. Então o comércio tropeiro levava tropas de mulas, pessoal, levavam então uma série de mercadorias, carne, por exemplo, né, carne seca, para a região das minas, levavam mantimentos, ferramentas de trabalho, levavam sal, carne seca, remédios. Então o comércio tropeiro também contribuiu para essa expansão territorial da América Portuguesa. Já trago para você agora um outro mapinha onde a gente vai ver a economia colonial no século XVIII, pessoal. Olha só o mapa mostrando as principais atividades econômicas que nós tivemos no Brasil durante o século XVIII. A extração de pau-brasil na faixa litorânea, na Mata Atlântica. Além disso, a gente teve como uma importante atividade econômica a plantation de cana-de-açúcar, que era realizada em monocultura, trabalho escravo, em latifúndios, o famoso mel, cuja produção visava para exportação para a Europa. A pecuária, que como a gente já falou, no Vale do Rio São Francisco e mais na porção sul do território. A exploração de drogas do sertão na região amazônica. Além disso, a mineração no centro-sul, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Cultivo de tabaco, pessoal, produção de tabaco, cultivo de fumo, não é? Aqui, pessoal, olha só, cultivo do tabaco para a produção de fumo. Presta atenção, meu filho. Cultivo do tabaco, produção de fumo na região Nordeste. Até porque, não se esqueça, o tabaco, o fumo, era uma importante moeda de troca no tráfico negreiro. E o algodão, gente? O algodão também é uma atividade paralela, uma atividade complementar à produção açucareira. Perceba que predominava uma economia de exploração aqui na América Portuguesa no século XVIII. Bom, o avanço proporcionado por essa série de fatores, missões jesuíticas, fortificações militares, expedições bandeirantes, mineração, comércio tropeiro, acabaram criando uma série de polêmicas entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Esse pedaço é meu, não, esse território pertence a mim. Para resolver essas pendências e evitar uma guerra entre esses dois países, Portugal e Espanha, resolveram então, ao longo do século XVIII, sentarem-se à mesa e resolverem essa situação de maneira diplomática, através da assinatura de tratados, pessoal. Por quê? Porque o Tratado de Tordesilhas, que foi firmado em 1494, no contexto das grandes navegações, e dividiu as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha,
Espanha virou letra morta, não é isso? O Tratado de Tordesilhas acabou virando letra morta. Por que razão, professor? Porque os portugueses já estavam ocupando, já estavam colonizando áreas que, pelo Tratado de Tordesilhas, não eram deles, eram da Espanha. Exemplo, Cuiabá. Cuiabá ficava do lado que pertenceria à Espanha, porém, os espanhóis jamais colonizaram Cuiabá. Os portugueses acabaram anexando esse território por conta da expansão bandeirantes, da descoberta de ouro, da mineração na região. Então, para resolver essas pendências, foram assinados tratados. O principal tratado assinado entre Portugal e Espanha em meados do século XVIII foi o Tratado de Madrid, pessoal. Esse aqui é o mais importante tratado estabelecido entre as coroas ibéricas no século XVIII. O Tratado de Madrid, que foi baseado no princípio do direito romano, princípio do uti possidetis. O que significa isso? Quem ocupa tem a posse, pessoal. A posse é de quem efetivamente ocupa esse território. Ou seja, os portugueses, que foram defendidos pelo brilhante jurista Alexandre Gusmão, acabaram conquistando e anexando, tendo definitivamente a posse desse território, apoiando-se no direito romano, no princípio do uti possidetis. Quem ocupa tem a posse. E o Tratado de Madrid acabou dando praticamente a atual configuração territorial brasileira, como a gente pode verificar aqui no mapa. Observe aqui com atenção essa linha vermelha, essa fronteira vermelha, assinala o que ficou estabelecido pelo Tratado de Madrid. Note que o território brasileiro ficou praticamente com a cara que o Brasil tem hoje, salvo alguns territórios que foram anexados no decorrer do processo histórico brasileiro. Perfeito? Então, o Tratado de Madrid é o mais importante tratado de limites assinado entre Portugal e Espanha no contexto do século XVIII. Deu praticamente a configuração territorial que o Brasil possui nos dias atuais. Tivemos vários tratados assinados ao longo do século XVIII. Tratado de Madrid, de 1750, Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, que é uma retificação do Tratado de Madrid, onde 7 povos das missões acabaram sendo incorporadas ao Brasil, né? A porção aqui de 7 povos, não é? Depois teve o Tratado de Badajoz, assinado em 1801, que aí definitivamente essa área de 7 povos das missões foi incorporada ao território da América Portuguesa. Então a gente vai acompanhar aqui de que maneira se deu a expansão das fronteiras brasileiras durante o Império e durante a República. Durante o Império, você sabe muito bem, surgiu o Estado brasileiro, porque até então o Brasil era uma colônia de Portugal, não é isso? Era América Portuguesa, até 1815, quando o Brasil passou a ser uma parte constitutiva do Reino da União, que era Brasil, Portugal, Brasil e Algarves, Reino Unido. A palavra que estava faltando, deu um branco na hora. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1815. E aí, em 1822, você sabe a história, não é, pessoal? O Brasil acabou alcançando a sua emancipação política pelas mãos do príncipe regente Dom Pedro, que acabou se tornando Dom Pedro I, o nosso imperador, de 1822 a 1831. Depois, em período das regências, um agitado período das regências, e aí em 1840, quem assume? Pedrinho, Dom Pedro II, que governa até 1889. Atenção, importante essa curiosidade, essa dica. A construção do Brasil enquanto um Estado nacional,
ocorre durante o Império. E não se esqueça disso. Durante o Império, pessoal, em razão de conflitos bélicos, os conflitos platinos, com destaque para o principal deles. Qual é o principal dos conflitos platinos? A Guerra do Paraguai. Contribui para que o Brasil promova a anexação de territórios na fronteira com a República Guarani. Tratados bilaterais que foram assinados entre o Brasil e outros países fronteiriços aqui na América do Sul, e a resolução de questões de fronteira com a Argentina, com a Guiana Francesa, com a Guiana, acabam contribuindo para a incorporação definitiva de territórios ao Brasil. Durante a República, a gente tem a consolidação desse processo, como, por exemplo, a questão de Palmas, uma pendência envolvendo o Brasil e a Argentina, lá no sul do Brasil, em Santa Catarina. A questão de Palmas acaba sendo anexada ao Brasil. A questão do Amapá, na região norte, acaba sendo resolvido também nesse período do início da República, durante a Primeira República. Você lembra, né? Primeira República, 1889 e 1930, que é conhecida também como República Velha. Mas o principal território anexado durante a Primeira República ao Brasil é o Acre, pessoal, que foi anexado através do Tratado de Petrópolis, assinado entre Brasil e Bolívia no ano de 1903, contando com a atuação brilhante deste que é o mais importante, o mais famoso dos diplomatas brasileiros, cara que é o senhor Relações Exteriores do Brasil, o Barão do Rio Branco. Beleza? Então, na República resolvem-se as últimas pendências fronteiriças do Brasil. Já temos um outro mapa na sua tela mostrando as aquisições territoriais brasileiras. Já a gente fazendo aqui um resumo do que nós estudamos na aula de hoje. Então você viu que no início da colonização da América Portuguesa, a porção de terras que cabia à coroa portuguesa era apenas essa porção leste do Tratado de Tordesilhas. Com o passar do tempo, uma série de fatores contribuíram para que esse território fosse expandido, trazendo a necessidade da assinatura de novos tratados envolvendo Portugal e Espanha. Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Badajoz. Vimos também que uma série de questões surgiram ao longo do período imperial, como por exemplo aqui, pessoal, na fronteira com o Uruguai, esse território aqui, olha só, foi um acordo bilateral entre Brasil e Uruguai em 1828. Este território foi anexado ao Brasil, passou a fazer parte da então província do Rio Grande do Sul. Este outro território, na fronteira com o Paraguai, foi anexado ao Brasil, ao território do Império Brasileiro, logo após a Guerra da Tríplice Aliança. A Guerra da Tríplice Aliança, você se lembra muito bem, é a Guerra do Paraguai. E passou a fazer parte da então província de Mato Grosso. Atualmente, são terras pertencentes ao estado de Mato Grosso do Sul. O que mais? 1900 aqui, olha só, questão de fronteira Brasil com Guiana Francesa, com Suriname. A gente tem aqui a resolução da questão do Amapá, o estabelecimento do rio Oiapoque como fronteira entre os países. Questão aqui também com a Guiana, resolvida em 1904, governo de Rodrigues Alves, passou a fazer parte do Brasil. 1907 aqui, pessoal, questão de fronteira com a Colômbia. O território acabou sendo anexado ao Amazonas. E 1903, no contexto histórico da extração de látex na Amazônia, aquela expansão, o boom da borracha na Amazônia,
Assinatura do Tratado de Petrópolis, você se lembra, 1903, no qual o Brasil indenizou a Bolívia e acabou anexando o território do Acre. O território do Acre passou a fazer parte do Brasil em 1903. Muito bem, então, senhoras e senhores, vamos então fixar agora o nosso aprendizado resolvendo questões. Vamos identificar de que maneira isso pode aparecer no Enem. Como eu falei para vocês, são aspectos bastante cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio. Então vamos pegar algumas questões que já caíram para a gente identificar a maneira como o Enem aborda formação territorial brasileira. Primeira questão aqui, gente, do Enem de 2009. As terras brasileiras foram divididas por meio de tratados entre Portugal e Espanha. De acordo com esses tratados, identificados no mapa, conclui-se que... Então está aqui o mapa que apareceu na prova. Mostrava o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o território de um lado leste, pertencendo a Portugal, do lado oeste, pertencendo à Espanha, e temos também a linha demarcatória do outro tratado, que está aqui, olha só, delineado, Tratado de Madrid, você se lembra, 1750, que praticamente assegurou a atual fisionomia territorial brasileira. Legal, professor, tô ligado no lance, tô ligado na parada. Vamos lá então. Quais são então as alternativas? Mas antes da alternativa, a gente tem que entender aqui o comando da questão. De acordo com esses tratados, quais tratados então? Tordesilhas e Madrid. Identificados no mapa, conclui-se que... O que a gente pode concluir analisando a leitura bem calculada, bem reflexiva desse mapa? Vamos ver então. Letra A. Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, detinha o controle da foz do rio Amazonas. Vamos reparar de novo o mapa? Vamos lá então. Tá aí o mapa na sua tela, pessoal. Tá aqui a foz do rio Amazonas. Pelo Tratado de Tordesilhas, você tá vendo Tordesilhas aqui. Olha a linha do meridiano de Tordesilhas aí, gente. Tá aqui. Opa, beleza. Por Tordesilhas, essa parte aqui estava do domínio espanhol ou português? Espanhol. Então, essa afirmativa está incorreta. Beleza. Já eliminamos a primeira. Letra B. O Tratado de Tordesilhas utilizava os rios com o limite físico da América Portuguesa. Vamos olhar de novo? Vamos conferir de novo? Legal. Olha só. Apareceu aí o mapa. Gente, o que estabelecia o limite? Era uma linha imaginária. Não era nada de rio, pessoal. O limite entre o domínio colonial português e o espanhol era uma linha imaginária. Não é isso? O que é uma linha imaginária, professor? Ora, linha imaginária, meu amiguinho, é igual um chifre. Todo mundo sabe que existe, né? Mas ninguém vê. Chifre no homem. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Então, olha só. O limite entre o domínio colonial português e o domínio colonial espanhol era uma linha invisível, né? O meridiano de Tordesilhas. Já eliminamos mais umas. Vamos para a letra C? Vamos lá. O Tratado de Madrid reconheceu a expansão portuguesa além da linha de Tordesilhas. Tranquilo, olha que questão facinho, molezinha, né? Tranquilo demais. Claro. O Tratado de Madrid, de 1750, assegurou a conquista dos territórios que os portugueses acabaram anexando, fruto da expansão territorial proporcionada por uma série de fatores. Letra D. Portugal, pelo Tratado de Santo Ildefonso, perdia territórios na América em relação ao de Tordesilhas. Claro que não, gente. Tordesilhas virou letra morta por conta da expansão territorial ao longo dos séculos 17 e 18. Letra E. O Tratado de Madrid criou a divisão administrativa da América Portuguesa em vice-reinos, oriental e ocidental. Gente, você viu isso no mapa? Em algum momento o mapa falou isso para você? Claro que não, então elimina. A alternativa correta, letra C de casa. Mais uma questão
questão do Enem, o mapa abaixo apresenta a parte do contorno da América do Sul, destacando a bacia amazônica. Os pontos assinalados representam fortificações militares instaladas no século XVIII pelos portugueses. A linha indica o Tratado de Tordesilhas, revogado pelo Tratado de Madrid, apenas em 1750. Então tá aqui, pessoal, contorno mostrando parte da América do Sul, destacando essa região aqui, ó, banhada por muitos rios. Que região é essa? Região amazônica. Banhada, evidentemente, pelos rios da bacia amazônica, cujo principal rio é o rio Amazonas. Beleza. Esses pontinhos pretos aqui, pessoal, esses pontinhos representam fortificações militares instalados pelos portugueses ao longo do século XVIII, não é? Para assegurar o domínio desses territórios. E essa linha reta aqui mostra o meridiano de Tordesilhas. Legal, beleza, pode crer, é nóis. Vamos ver então, comando da questão. Pode-se afirmar que a construção dos fortes pelos portugueses visava dominar. Olha só, os portugueses, quando estabeleceram a construção de fortes militares, eles tinham em mente objetivos. Claro, os portugueses não construíram esses fortes aleatoriamente, eles tinham planos. Quais eram os planos dos portugueses? Seria defender militarmente a bacia hidrográfica do Amazonas? Pessoal, claro, os portugueses sabiam da potencialidade da região amazônica, afinal lá já acontecia a extração das drogas do sertão. E sabiam que a melhor forma de comunicação na Amazônia seria através da navegação dos seus rios, dos seus caudalosos rios. Sendo assim, precisava se estabelecer a defesa para se assegurar o domínio da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Tá aí o que você queria. A alternativa correta, letra A. Letra B, pessoal, diz economicamente as grandes rotas comerciais. Nesse momento não existe grande rota comercial nessa região aí, pessoal. Até porque qual é a principal atividade econômica do Brasil durante o século XVIII? O século XVIII é o século da mineração. Não se esqueça disso. Letra C, as fronteiras entre as nações indígenas. Vocês acham que os portugueses iam perder tempo e dinheiro para construir fortes militares para defender as nações indígenas? Evidentemente que não. Letra D, escoamento da produção agrícola. Claro que não, gente. Claro que não. A gente tinha extração das drogas do sertão, então as fortificações militares são para segurar a navegação pelos rios amazônicos. Letra E, potencial de pesca na região. Vamos assegurar aí o controle da bacia para pescar pirarucu. Claro que não, né, gente? Resposta correta, portanto, amiguinhos, letra A de amor. Tá lá, militarmente a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Muito bem, mais uma questão, desta vez uma que caiu em 2010 no Exame Nacional do Ensino Médio. A questão apresentava um fragmento de um texto extraído do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Vamos analisar esse texto? Vamos lá, com atenção, hein? Sigam meus bons. As secas e o apelo econômico da borracha, produto que no final do século XIX alcançava preços altos nos mercados internacionais, motivaram a movimentação de massas humanas oriundas do Nordeste do Brasil para o Acre. Então, peraí que temos palavras importantes aqui. Olha só. Quais são as palavras importantes aqui, professor? Secas, olha só. Borracha. Final do século XIX. Massas humanas oriundas do Nordeste do Brasil para o Acre.
Entretanto, até o início do século XX, essa região pertencia à Bolívia. Vamos assinalar, Bolívia. Embora a maioria de sua população fosse brasileira e não obedecesse à autoridade boliviana. Para reagir à presença de brasileiros, o governo de La Paz, governo boliviano, negociou o arrendamento da região, a uma entidade internacional, o Bolivian Syndicate, iniciando violentas disputas dos dois lados da fronteira. O conflito só terminou em 1903 com a assinatura do Tratado de Petrópolis, pelo qual o Brasil comprou o território por 2 milhões de libras esterlinas. Tá aí, pronto. Lemos o fragmento e vimos aí os termos mais importantes. Fala que a seca e a extração do látex, o boom da borracha, contribuíram para a migração massiva de milhares de nordestinos para a região do Acre, no final do século XIX. Entretanto, essa região, naquela época, ainda pertencia ao governo boliviano. E os brasileiros, que eram a maioria dos habitantes do território do Acre, não obedeciam às normas do governo de La Paz, que resolveu arrendar aquela área para um consórcio internacional, o Bolivian Syndicate, gerando atritos entre essa empresa e os brasileiros que estavam instalados lá no Acre, sob a liderança de Plácido de Castro. Gerou muita polêmica, gerou conflitos que precisou da intermediação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, tendo à frente ninguém menos do que o Barão do Rio Branco, que vai resolver de maneira hábil essa questão, assinando em 1903 o Tratado de Petrópolis, no qual o Brasil comprou o território do Acre, da Bolívia, por 2 milhões de libras esterlinas, cedeu uma parte do território de Mato Grosso para os bolivianos e ainda se comprometeu a construir uma ferrovia para que a Bolívia conseguisse ter saída para o mar. A ferrovia Madeira-Mamoré, também conhecida como Ferrovia do Diabo ou Med Maria, foi até nome de uma minissérie global. Legal? Beleza, então vamos nessa. Vamos ver o que nos diz aí essa questãozinha esperta. Compreendendo o contexto em que ocorreram os fatos apresentados, o Acre tornou-se parte do território nacional brasileiro quando? Opa, já facilitou, hein? O comando da questão nos pergunta quando o Acre passou a ser considerado um território brasileiro. Letra A, pela formalização do Tratado de Petrópolis, que indenizava o Brasil após sua anexação. Gente, você leu o fragmento? Prestou atenção? Quem é que foi indenizado? Foi o Brasil ou foi a Bolívia? Quem é que recebeu 2 milhões de libras? Brasil ou Bolívia? Foi Bolívia. Então quem foi indenizado foi a Bolívia. Portanto, essa afirmação está incorreta. Cuidado, não vai cair nessa pegadinha. Ah, professor, mas foi o Tratado de Petrópolis, 1903. Sim, querido, mas é o seguinte. Quem foi indenizado por esse tratado foi a Bolívia e não o Brasil. Letra B. Por meio do auxílio do Bolivian Syndicate aos emigrantes brasileiros na região. Gente, o fragmento falou disso, o texto que você acabou de ler falou que o empreendimento multinacional Bolivian Syndicate ajudou, colaborou com os brasileiros que estavam no Acre? Não, falou que eles entraram em atrito, um conflito dos dois lados da fronteira. Afirmação incorreta, simples interpretação do texto. Letra C.
Devido à crescente imigração de brasileiros que exploravam os seringais. Peraí, agora sim nós estamos conversando algo verdadeiro, não é isso? Beleza, agora sim, resposta correta, devido à presença de milhares de brasileiros provenientes em sua enorme maioria de nordestinos fugidos da seca em busca de trabalho nos seringais. Nós tivemos então esse problema, a chamada questão do Acre. Questão do Acre, que foi resolvida pela assinatura do Tratado de Petrópolis de 1903. Letra D. Em função da presença de inúmeros imigrantes estrangeiros na região? Não, pessoal, não é nada disso. Letra E. Pela indenização que os emigrantes brasileiros pagaram à Bolívia. Gente, quem é que pagou o governo boliviano pela anexação do Acre? Foi o governo brasileiro. Não foram os seringalistas, não é? Aliás, não foram os seringueiros, que a maioria lá era seringueiro, não é peão. Não foram os seringueiros que pagaram o governo boliviano. Foi o governo brasileiro que indenizou o governo de La Paz. Portanto, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, resposta correta, a letra C. Tá aí o que você queria. Resposta correta na sua tela. Para você se preparar muito bem para o Enem, é só ficar ligado aqui no Mestres da História com o professor Edenilson Moraes, que toda semana tem aula nova para potencializar o seu aprendizado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!